Biofísica e Anatomia da Fala. O nosso grupo é formado pelas alunas Amires Raquel, Janiclésia Margarida, Joana Beatriz, Maria Eduarda, Maria Leilane, Monalisa Vitória e Nicole Kidman. Todo ser humano conta com o meio da comunicação. No caso dos humanos, seriam a fonação. Mas você já se perguntou o que seria a fonação? O que seria falar? O que seria se comunicar? A fonação é nada mais e nada menos do que a capacidade de emitir sons, como gritar, falar, se expressar. No caso dos seres humanos, diz a respeito da fala e do conto. Além também de interesse dos profissionais da saúde estudar como essa fala ocorre, estudar como os sons acontecem, estudar como o corpo produz o choro, o gemido, o riso, a tosse, e tudo isso é uma forma de fonação. Na anatomia da fonação, temos, portanto, um conjunto de sistemas envolvidos para a execução da fala. Dentre eles, temos o sistema respiratório, composto pelo pulmão, brônquios, traqueia e entre outros, que são responsáveis pelo ar que é expelido e que chega à laringe, onde está também o sistema fonatório, onde a laringe é responsável pela fonação, sendo composta por cartilagens, músculos, membranas e ligamentos. Um deles é as pregas vocais, também conhecida como cordas vocais, que são estruturas que vibram quando o ar passa por elas. Do mesmo modo, o sistema nervoso, que atua no controle da fala, no córtex cerebral, ele é envolvido também o controle da respiração. Oi, meu nome é Monalise. Eu vou falar sobre o tema base física. As ondas sonoras são ondas longitudinais, onde as partículas do meio se movem na mesma direção da propagação da onda, criando compressões e rarefações. Suas principais características incluem frequência, relaciona-se à altura do som, comprimento de onda, distância entre compressões ou rarefações, velocidade, varia conforme o meio, mais rápido em água que no ar, intensidade, ligada à amplitude da onda. Maior amplitude significa som mais alto. As ondas sonoras têm várias aplicações, como comunicação, ultrassonografia da medicina e sonar na navegação. As ondas mecânicas classificam-se em transversais, ondas cuja vibração é perpendicular à sua propagação. Podemos citar como exemplo as ondas produzidas por cordas. Longitudinais, ondas cuja vibração acompanha paralelamente o movimento em que elas se propagam. Exemplo, as ondas sonoras. Quanto à sua propagação, elas podem ser classificadas em unidimensionais, se propagam em uma direção; bidimensionais, se propagam em duas direções; tridimensionais, se propagam em várias direções. Os sons se distinguem um do outro pelas seguintes qualidades fisiológicas: altura, ligada à frequência da onda sonora; timbre, que depende dos harmônicos associados ao som fundamental; intensidade fisiológica de um som, que está ligada à amplitude das ligações. Olá, meu nome é Amires Raquel e eu vou falar um pouquinho sobre a produção da voz. Como isso acontece, como isso ocorre. Basicamente ocorre através do ato da gente inspirar. Enche ali nossos pulmões, onde as pregas vocais elas precisam estar afastadas para que esse ar passe. Basicamente, as pregas vocais afastadas, a gente chama de abdução, que é quando elas precisam estar abertas para que o ar passe e ocorra a respiração. Então, basicamente, as pregas vocais elas são como se fossem duas dobras, uns músculos ali revestidos de mucosa localizados na nossa faringe.
Então, quando as pregas vocais elas estão afastadas, o ar passa, chega no nosso pulmão por meio de comandos enviados no nosso cérebro. Essa interação do fluxo de ar com nossos pulmões e pregas vocais, elas vão interagindo ali entre si e os músculos presentes também na nossa faringe, levando a certa vibração, digamos assim, gerando ali o som. Meu nome é Amires e ainda sobre o tema da produção de voz, a gente aprende também sobre fatores de origem biofísica que interferem na vibração das cordas vocais. Então, para isso, a gente tem que entender que nossas cordas vocais, elas são ali dotadas de uma elasticidade, que elas se mantêm densas sobre uma ação do músculo da laringe, que nada mais é do que a compressão exercida pelos aqueles elementos ali elásticos que ali são responsáveis pela expiração. E a diferença daquela pressão aplicada sobre as ondas vocais até ali atingir um certo nível que ele consiga forçar a passagem de ar entre as cordas. Então, existem vários fatores que podem acontecer alteração da voz. Um deles é a testosterona, porque ocorre ali uma alteração da voz por conta de um aumento na massa das cordas vocais e no desenvolvimento ali na laringe. Então, aquela tensão nas cordas vocais, ela pode também ser um sintoma, porque basicamente de uma doença, de uma doença neurológica chamada disfonia espasmódica, que se caracteriza ali por uma contração involuntária também no músculo da laringe. Olá, sou Maria Eduarda e vou falar sobre a fisiologia do canto dos pássaros. A fisiologia do canto dos pássaros, ela está relacionada com a siringe, que é uma estrutura que faz parte do sistema respiratório das aves e que vibra quando o ar passa por ela. O canto dos pássaros tem várias funções, como chamar a atenção do sexo oposto ou afastar predadores. O canto também é uma forma de comunicação entre as aves, sendo usado em momentos específicos de convívio social entre eles. O canto dos pássaros pode variar de acordo com a espécie, a região geográfica e também outros fatores. Por exemplo, mesmo dentro de uma mesma espécie, pode haver dialetos em raças que se encontram em regiões diferentes. O canto dos pássaros está caracterizado pelo acúmulo de séries de notas diferentes, que vem a ser uma manifestação típica de domínio territorial. Com ele, a ave adverte seus semelhantes sobre limites de seu território e atrai a fêmea para a função de perpetuação da espécie. Na época do acasalamento, além dos machos, as fêmeas também se impõem a cantar em duetos e harmonia de complexidade. O canto parece ser uma resposta química hormonal que se opera em seus organismos. Também, na época de reprodução, verificam-se os cantos da madrugada e do crepúsculo, inteiramente diferente dos padrões emitidos durante o decorrer do dia. Enquanto em nós, os homens, e outros mamíferos possuem sonoridade a partir da laringe, que é a caixa de voz dos passeriformes, se situa na siringe, localizada na parte inferior da traqueia. Descobriram os técnicos em bioacústica que a capacidade daquele órgão se reflete na amplitude auditiva da ave. Os pássaros não possuem ressonâncias propiciadas pelas cavidades humanas. Com isso, os estudiosos da fisiologia do canto dos pássaros chamam a atenção para um fato importante, que é que, enquanto nas aves a siringe ela é, de certa forma, um único aparelho formado do som. Já em nós, os humanos, além da laringe, entra em jogo a complexidade do aparelho formador que modula o timbre. Mesmo assim, as aves conseguem realizar façanhas incríveis, inclusive chega a emitir 45 notas por segundo. No entanto, há pássaros que produzem música instrumental, ou seja, aquele que a siringe não é chamada para participar. A manifestação sonora é produzida pelo estalar dos bicos, pelo chocar de penas e
mesmo nas vias respiratórias também, sem interferência da seringe, através das almofadas de ar que certas aves apresentam no tórax. Nesse caso, a comunicação acústica prescinde a seringe e não existe vocalização, até mesmo nos atos de corte e sedução que procedem para o fato do acasalamento entre eles. Bem, esse foi um resumo sobre a fisiologia do canto dos pássaros. Agradeço a participação e é isso. Sou Maria Eduarda e vou falar sobre a localização por ressonância. O sistema de sonar próprio da natureza é denominado ecolocalização e ocorre quando um animal emite uma onda sonora que rebate em um objeto, produzindo um eco que fornece informações sobre a distância e o tamanho desse objeto. Mais de 1.000 espécies empregam a ecolocalização, incluindo a maioria dos morcegos, todos os odontocentos e pequenos mamíferos. Muitos são animais noturnos e escavadores e marinhos que dependem da ecolocalização para encontrar um alimento em um ambiente com pouca ou nenhuma luz. Os morcegos são os animais com grande referência quando se trata de ecolocalização, porque usam seu sonar interno para perseguir presas que voam rapidamente durante a noite. Por exemplo, grandes morcegos marrons, que são comuns por toda a América, usam seu sonar para traçar seu caminho em ambientes barulhentos, como em florestas agitadas com sons de outros animais. A maioria dos sons de ecolocalização dos mamíferos marinhos são muito agudos para os ouvidos da gente humano, com exceção dos cachalotes, orcas e algumas espécies de golfinhos. A maioria dos humanos que emitem ecolocalização é deficiente visual, total ou parcial, e utilizam essa habilidade para realizar suas atividades diárias. Alguns produzem sons, sejam com a língua ou com algum objeto, como uma bengala, e transitam através do eco resultante. Alguns exames cerebrais de humanos para avaliar a ecolocalização mostram a parte do cérebro que processa a visão e é empregada durante esse processo. Mesmo assim, os humanos são notavelmente adaptáveis. E as pesquisas revelam que, com paciência, poderíamos sim aprender a ecolocalização.